Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem, tudo certinho. Bom, na aula de hoje eu não vou dizer que nós vamos dar continuidade ao estudo do direito tributário, porque, como a gente já viu, na aula passada nós esgotamos, o conteúdo programático do direito tributário 1. Na aula passada nós estudamos interpretação, o último tema, interpretação e integração da legislação tributária. E eu havia lhes dito que na próxima aula, que é a aula de hoje, e a nossa última aula antes da prova do segundo bimestre, eu destinaria a fazer uma revisão. E esse vai ser o objeto da nossa aula de hoje, uma revisão, que vai abranger os temas que nós estudamos a partir da prova do primeiro bimestre, tá? Que será o conteúdo a ser cobrado na prova do segundo bimestre. Tá? Então, vamos dar sequência aqui à nossa revisão. Bom, senhores, o primeiro ponto, que quando a gente fala assim revisão, significa que nós vamos esgotar os temas que foram estudados. Evidentemente que isso é impossível, seja pelo tempo de duração da aula, que não comporta todo o conteúdo que foi visto nesse período, que é aproximadamente 2 meses de aula. Então, não comporta. Então, evidentemente que eu não falarei de tudo, não esgotarei os temas. E também isso não significa que aquilo que eu não falar na aula da revisão não vai cair na prova. Não. Vocês têm a obrigação de estudar toda a matéria que foi dada, foi lecionada neste período, porque qualquer coisa referente a essa matéria pode ser cobrada na prova, tá bom? Mais uma vez, esclareço, caso não tenha feito na aula passada, mas acredito que fiz, que a prova tem 8 questões e ela vale 8. Então, cada questão vale 1 ponto. E os outros 2 pontos para totalizar os 10, que é o valor total da nota do segundo bimestre, esses outros 2 pontos eles serão divididos igualmente entre cada uma das atividades que foram colocadas para os senhores fazer lá no AVA, tá? A partir, evidentemente, da primeira prova, da prova do primeiro bimestre. Tá? Então, entre essas atividades que foram colocadas, disponibilizadas para vocês realizarem, esses 2 pontos serão divididos de forma equânime, tá bom? E também esclareço que, em razão da aula de hoje ser uma revisão, nós não teremos hoje atividade de fórum e também não teremos atividade avaliativa. Tá? Não só porque é uma revisão, mas também porque a próxima aula começa a semana de provas, e não gostaria de colocar algum trabalho que de alguma forma possa prejudicar o estudo de vocês, já que a semana de provas está começando. A despeito que é obrigação de vocês estudarem a matéria independentemente de qual for o horário, com antecedência à prova, não no dia anterior, ou até mesmo no dia da prova, comendo aquele salgado ali no lanche, beleza, tal, repassando com o coleguinha do lado, enfim, todos sabemos desses costumes. Então não teremos, em relação à aula de hoje, fórum e nem atividade avaliativa, tá bom? Então vamos lá, começar a nossa aula, nosso resumo. Então a primeira matéria, o primeiro tema que foi lecionado depois da prova do primeiro bimestre, ainda era uma continuidade do tema princípios tributários, princípios do direito tributário. E começamos ali com o princípio do não confisco, princípio do não confisco, princípio do não confisco, que está previsto na Constituição Federal, porque os princípios, não custa rememorar, os princípios constitucionais
do direito tributário, eles são espécie de limitações constitucionais ao poder de tributar, né? Assim como são as imunidades tributárias. O que significa isso? Que o ente tributante, ao exercer a sua capacidade tributária para instituir um tributo, majorar um tributo, ele tem que observar esses limites que estão impostos na Constituição. E tem que observar as imunidades a entidades e particulares que são imunes a alguns tributos, por exemplo, né? Na hora de se instituir um tributo tem que se observar os princípios constitucionais, princípio da legalidade, princípio da irretroatividade, só pode instituir tributo por meio de lei, não é qualquer ato normativo que é veículo, instrumento normativo hábil a instituir tributo, é uma limitação constitucional. Quer se criar um tributo, não se pode criar através de instrução normativa, né? Então existem limites ao exercício desse poder de tributar. Esses limites estão na Constituição. Então o princípio da legalidade, o princípio da retroatividade, anterioridade, isonomia, a capacidade contributiva e o princípio do não confisco, né? Ele está previsto lá no inciso 4º da Constituição, que diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Utilizar tributo com efeito de confisco, né? O conceito como a gente viu na nossa aula, né? O confisco é aquela absorção da propriedade particular pelo Estado por meio de tributação, através da tributação, né? É o aniquilamento da propriedade particular, bem móvel, bem imóvel, da riqueza particular, através da tributação. Isso é o confisco, né? E isso é vedado, né? Utilizar tributo com efeito de confisco, né? Utiliza-se um tributo que leva ao resultado confiscatório da propriedade particular, né? Então veja, o princípio da vedação ao não confisco, ele tem íntima ligação com o princípio da capacidade contributiva, como nós vimos. Na medida em que, segundo o princípio da capacidade contributiva, né, ele é a aptidão que as pessoas têm, físicas ou jurídicas, né, de suportarem uma determinada carga tributária, sem que pereça, né, a riqueza que incide, sobre a qual incide a tributação, né, daí nasce o princípio da vedação ao não confisco, né? Tem que se garantir, no exercício da tributação, o ente tributante ele tem que observar que, além de observar que as pessoas têm que contribuir na medida da sua possibilidade econômica, né? Da sua capacidade econômica, isso é aplicável para os dois extremos, né? Para aquelas pessoas que não têm muito, então contribuem, mas contribuem com pouco, e também essa tributação mínima não pode ser de tal forma que também retire dessa pessoa uma mínima existência digna, e para aqueles que são muito aquinhoados, né, também não se pode aniquilar a riqueza daqueles que muito podem contribuir, mas não podem entregar todo o seu patrimônio ao Estado, porque isso é confiscatório, né, e é proibido através da tributação. Isso é proibido através da tributação. Isso para vocês que o confisco é permitido na Constituição em algumas hipóteses, né? Por exemplo, a desapropriação confiscatória. Vocês estudaram lá em direito administrativo, mas veja, é uma consequência jurídica em razão de um ato ilícito, né? Em razão de um ato ilícito, a destinação da propriedade imóvel a uma finalidade ilícita, né? Plantação de substância psicotrópica, por exemplo, né? Então o Estado vai lá e desapropria aquele imóvel, né? E não há indenização. Então o Estado ele toma para si, para esse imóvel, né? E esse imóvel ele vai ter uma destinação específica que está prevista na própria Constituição e na lei que regulamenta essa desapropriação.
Mas a propriedade, a titularidade, o domínio sobre esse imóvel sai do particular e vai para o patrimônio público. Né? E o particular ele perde a titularidade e não haverá nenhuma contraprestação, nenhuma indenização por isso. Né? Então isso é confisco, mas está previsto na Constituição, evidentemente, que não há razão de ter indenização, porque é a utilização ilícita, a destinação ilícita que se dá à propriedade privada. Tá? O que não pode acontecer, né? O exaurimento da propriedade privada não pode acontecer através da tributação, jamais, seja para aqueles que são menos aquinoados e aqueles que são para mais aquinoados. Né? Bom, no mais, né, senhores, esse princípio da vedação do não confisco, ele nada mais é, né, que uma otimização do direito fundamental à propriedade, previsto no artigo 5º da Constituição. Né? A Constituição diz que todos têm o direito fundamental à propriedade, logo em seguida diz que a propriedade tem que ser destinada à sua função social. Né? Então, nesse sentido, esse princípio da vedação ao não confisco é uma otimização do direito à propriedade. Né? Dessa forma como ele é entendido, ele protege a propriedade particular da tributação excessiva. Tá? Bom, o que é confisco, senhores? Porque a Constituição diz vedação e utilização de tributo com efeito confiscatório, com efeito de confisco. Né? Não existe na legislação o que seja objetivamente um tributo com efeito de confisco. Não existe limites objetivos previstos na Constituição e nem na legislação a respeito. Né? Há inúmeros artigos doutrinários, dissertações de mestrado a respeito do tema, né? Mas do ponto de vista normativo, positivado, né? Não temos. Né? Então cabe aí à doutrina estabelecer esses critérios, né, do que seria confisco. Mas em 2003, como a gente tinha conversado na aula, o STF ele tangenciou o tema, né? E ele diz o seguinte: olha, para se verificar se algum tributo está sendo utilizado com efeito confiscatório, nós temos que olhar o seguinte, né, alguns critérios, né, estabeleceu lá o STF. Primeiro que o efeito do confisco, né, você não analisa sob o aspecto de um tributo apenas. Se é o imposto de renda, que a carga é muito alta do imposto de renda, é confiscatório. Ou é o IPI que é confiscatório, ou é o IPT. Não, você analisa toda a carga tributária que é incidente sobre um determinado sujeito passivo da relação tributária, jurídico-tributária, contribuinte. Tá? Então, o primeiro critério é esse. Não se analisa individualmente a tributação, o tributo em si, individualmente os tributos em si. Se analisa a totalidade da carga tributária. Né? E também não se analisa, quando se diz assim, a totalidade da carga tributária, isso não inclui, segundo o STF, os tributos federais, estaduais, municipais e estatais. Não, você analisa essa totalidade de carga tributária em relação a um ente tributante. Né? Olha, a carga tributária federal que incide sobre a totalidade da carga tributária federal que incide sobre a pessoa jurídica desse ramo econômico. Será que tem efeito confiscatório, sim ou não? Né? Então, esse é o critério, o segundo critério, né? Sobre o tributos de competência de uma determinada entidade tributante. Né? O outro critério, né, tem que ser em um determinado período de tempo. Tem que se avaliar não pode ser assim aberto. Né? Tem que se fixar um lapso temporal com início e com início e termo final. Né? E no final verificar, né, se a incidência de toda essa tributação, né, que ele deverá pagar, né, acarreta a aniquilação da sua propriedade. Tá? Então isso aí foi o STF, né, que estabeleceu isso lá em 2003. Tá? Então veja, né, senhores, a tributação de fato ela diminui a propriedade. De fato ela diminui a propriedade, diminui a riqueza. Né? Esse é o ônus da tributação. Mas o que não pode acontecer é ela aniquilar a riqueza, porque daí ela tem efeito confiscatório. Bom, a Constituição diz, né, utilizar tributo com efeito confiscatório. Né? Então,
quando a Constituição utiliza a expressão tributo, né, isso significa que essa vedação se aplica a qualquer das espécies tributárias. Tá? Então é perfeitamente possível que haja uma taxa confiscatória, né? Será confiscatória quando o valor dessa taxa ela é desarrazoada frente ao custo do serviço, né, da contraprestação que o contribuinte recebeu. Né? Será desproporcional. Né? Empréstimo compulsório, ainda que seja restituível, né? Não pode ser confiscatório. Né? As contribuições de melhoria, é evidente, o próprio CTN estabelece quais são os limites, né, de cobrança da limite máximo, limite mínimo, né, de cobrança da contribuição de melhoria, e as contribuições por si só também não podem ser confiscatórias, né, porque se destinam à prestação de serviços sociais, né, pelo Estado, em regra. Né. Bom, mas existem algumas espécies tributárias, né, que elas não são confiscatórias, tá, senhores, mas elas podem ter alíquotas que são excessivas, né, e isso não é considerado confiscatório. E a razão disso ser considerado permitido pelo ordenamento e não considerar uma violação a esse princípio da vedação no confisco é porque esses tributos, que são impostos, né, eles têm, eu já digo quais são, né, esses impostos eles têm finalidade, natureza extrafiscal. Né. Então são eles o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF, né, todos os tributos federais. Tá bom? Ainda, senhores, o IPTU, né, no campo da esfera tributacional dos municípios, o IPTU ele pode ter alíquota progressiva, né, prevista na Constituição, que isso foi regulamentado pelo Estatuto das Cidades. Né, então é possível, né, ele ter essa alíquota progressiva, né, até um limite máximo de 15%, e que isso não constitui confisco. Tá bom? Então, senhores, em relação aos tributos, ao princípio da vedação, ao confisco, eu acho que essas são as informações, aí, demos uma boa abordada aí a respeito deste princípio. Né? Bom, vamos passar então vamos conversar então sobre legislação tributária. Né? Sobre legislação tributária. Bom, a legislação tributária é um tema que inaugura o livro segundo do CTN. Né? Inaugura o livro segundo do CTN. E a legislação tributária, ela está, os artigos, está no CTN, tá no CTN. É como a gente já estudou, né? Os artigos que disciplinam a legislação tributária estão lá entre o artigo 107 e o artigo 112 do CTN. Tá? Então, vá lá no teu CTN, artigo 107 e 112, tem que saber decor, salteado, de trás para frente. Né? Muito importante isso, porque vai ficar na prova. Né? Bom, e o que a gente estuda em legislação tributária? A primeira coisa é o que é legislação tributária, né? O que é que compõe a legislação tributária. A segunda é como é que se interpreta a legislação tributária. Né? A gente estuda o que é legislação tributária, depois a gente vai estudar a vigência da legislação tributária, né? Vigência da legislação tributária. Em seguida, nós vamos estudar a aplicação da legislação tributária. Aplicação da legislação tributária e depois estudamos interpretação e integração da legislação tributária. Tudo bem? Então vamos começar conversando aí o que é essa legislação tributária, o que compõe a legislação tributária. A resposta está no artigo 96 do CTN, está no artigo 96 do CTN, que diz lá que expressamente, né, a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem em todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Né? Então, o que compõe, né, a legislação tributária? Diz você tem, primeiro, as leis. Né? E quando se diz leis aqui, né, é a Constituição, né, e as espécies tributárias, as espécies normativas do artigo 59 da Constituição. Né? Então, leis ordinárias, leis complementares, a lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções, né,
E aqui, fora do artigo 59, né, os decretos do chefe do Poder Executivo, né, que pode ser enquadrado como, na verdade não pode, tá? Isso daí é ato infralegal. Tá bom? Então as leis estão lá no artigo 59, somado à Constituição. Então, nós temos muitas leis que tratam de tributos e de relações jurídicas pertinentes a tributos, no âmbito federal, estadual. Acho que eu até falei isso para você, caso não tenha falado. Mas só se tomar um exemplo, por exemplo, o imposto de renda é tributo federal. Né? Quem é que legisla sobre o imposto de renda? É previsão constitucional. Quem é que institui? A União, competência privativa da União. Né? E existe uma norma federal, uma lei federal que regulamenta o imposto de renda. Né? O sujeito passivo, a base de cálculo, as suas alíquotas, isenções, etc. E tal, obrigações acessórias, um monte de coisa. Mas assim, veja, é uma norma federal, então aplica-se no Brasil inteiro. Aplica-se no Brasil inteiro. Então, se você quiser advogar na área tributária, quer advogar na área do, por exemplo, só trabalhar com imposto de renda, você vai ter que saber só algumas coisas, algumas leis, né? Um monte de instrução normativa da Receita, evidente, né? Soluções de consulta da COSIT, um monte de coisa. Mas enfim, reduz bastante o campo o objeto de estudo do profissional, né, do direito. Agora, por exemplo, pega o ICMS. ICMS é tributo estadual, né? Quantos estados membros nós temos? Todos eles já instituíram o ICMS. E cada um tem a sua legislação do ICMS. Evidentemente que obedece ao que dispõe a Constituição, não pode dispor de forma diferente, porque isso é constitucional. Mas cada estado tem a sua legislação sobre o ICMS. Né? Imagina que o seu escritório tem uma atuação em 2 estados. Você vai ter que saber a legislação, seu escritório de advocacia tributária tem atuação em Paraná e Santa Catarina, por exemplo. Você vai ter que conhecer a legislação ICMS dos 2 estados. Mas eu atuo também em Brasília. Você vai ter que saber o Distrito Federal. Né? Também agora estou passando a trabalhar lá no Rio de Janeiro. Vai ter que saber lá no Rio de Janeiro. Agora, passe esse raciocínio para os municípios. Né? Cada município tem a sua lei instituidora do IPTU, né? Do ISS, né? Apesar de que tem uma lei complementar, né? Que regula o ISS. Mas o IPTU, cada um tem a sua norma jurídica. Né? Então, veja, tudo isso faz parte daquilo que o CTN nomina de legislação tributária, as leis. Tá? Medidas provisórias, né? Leis delegadas, não tem muito, mas medida provisória tem. Né? Os decretos legislativos a gente já conversou, vou tocar um pouquinho a respeito disso, não tem assim tanta aplicabilidade, né? As resoluções do Senado, a lei ICMS e tal, mas as leis bastante. Né? Bom, o CTN também diz que dentro dessa legislação tributária estão os tratados e as convenções internacionais. Né? Então, os tratados e convenções internacionais que tratam de direito tributário, né? E são internalizados através de um procedimento formal que eu já conversei com vocês na aula, que se interessa ao direito internacional público, internalizado dentro do ordenamento jurídico, né? Ele tem que ser observado e compõe aquilo que a gente entende de legislação tributária. Né? E quando houver conflito, eu já chego nesse artigo, tá? Ainda vamos ficar no 96 ainda. E aí o artigo 96 ainda diz, né, os decretos, né? Que decreto é esse? O decreto do chefe do Poder Executivo, federal, estadual, municipal. Então, os chefes dos poderes executivos, né, eles podem emitir, publicar, né, decretos regulamentando leis tributárias. Decretos regulamentando leis tributárias. Não pode inovar, tá? Não pode inovar, mas pode editar decretos regulamentando as leis tributárias. Tá? E daí esse artigo 96 termina, também compõe a legislação tributária as normas complementares. E quais são essas normas complementares? Estão lá no artigo 100 do CTN, e são elas, né, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, né, as autoridades fiscais, né, as autoridades fiscais que compõem, né, as autoridades que compõem os órgãos de fiscalização tributária, né, fiscalização de arrecadação tributária do Estado. Né.
Então isso nós temos em todas as esferas da federação, federal, né, estadual, municipal, estadual. E esses órgãos, essas autoridades, né, essas autoridades, né, que fazem parte de órgãos tributários, elas podem emitir atos infralegais, né, que o CTN chama de norma complementar, que também vão regulamentar esses decretos. Né, vão regulamentar esses decretos. Aí entra a instrução normativa, portaria, ordem de serviço, né, circular, essas coisas. Regulamentando tanto obrigação, muito de obrigação acessória, né, acessória. Também é norma complementar, né, além dos atos administrativos, as decisões colegiadas, né, de tribunais administrativos que tenham eficácia normativa. Tá? Essas decisões, por exemplo, no âmbito da Receita Federal, do CARF, né, as decisões do CARF, por exemplo, né, que é o Tribunal Administrativo Federal, né, tributário, só trabalha com tributário. As práticas, né, ou terceira hipótese de norma complementar, né, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades fazendárias e, por fim, os convênios que entre si celebram os entes tributantes. Né. Convênios, né, senhores, como eu disse para vocês, esses convênios, eles visam, assim, a uma interação, né, uma troca de informações, por exemplo, entre esses entes tributantes, né, para aprimorar o trabalho do fisco, né, o interesse de cada um dos fiscos. Né. Então eles celebram convênios entre si. Né. E o conteúdo desses convênios, eles compõem também a legislação tributária, segundo o artigo 98 do CTN. Tá? Bom, em relação aos decretos do presidente, né, que eu disse para vocês, né, o decreto é legislação tributária, né, ele só pode regulamentar a lei tributária, não pode dispor de forma diferente, né, mas a Constituição autorizou que o decreto do chefe do Poder Executivo, né, possa tratar, né, tem algumas aplicações no direito tributário, né, por exemplo, alterar a alíquota de alguns tributos, né, federais, né, o imposto de importação e o IOF e o IPI. Em razão da sua extrafiscalidade, eles podem ter a sua alíquota alterada via decreto. Tem autorização constitucional para isso. E o ICMS combustível, né, também pode. Né. E daí o decreto pode tratar de qualquer matéria, né, que não seja reservado à lei tributária, né, à lei, né, ao princípio da legalidade. Né. Então ele vai regulamentar a lei, ele não pode inovar a lei. Né. Então pode tratar de obrigações acessórias, por exemplo. Bom, senhores, decreto legislativo é aquela espécie normativa, né, que é utilizada quando uma medida provisória é editada e ela não é convertida em lei. Então as relações jurídicas que nasceram, né, foram constituídas durante a vigência da medida provisória que não foi convertida em lei, elas serão regulamentadas através de um decreto legislativo. Né. Mas assim, o decreto legislativo, né, ele só trata, né, só trata dessas relações, porque quem na verdade fez constituir a relação jurídica foi a medida provisória. Né. Então é só um instrumento, portanto. Tá. As resoluções, né, do Congresso Nacional, e no âmbito dessas resoluções, a quem nos interessa, no tributário, a resolução do Senado, né, que no artigo 155 da Constituição Federal, quando trata do ICMS, do ITCMD, estabelece lá que a resolução do Senado pode estabelecer limite máximo e mínimo desses impostos. Tá? Em relação aos tratados internacionais, artigo 98 do CTN, que diz que tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, ou seja, a lei interna tributária produzida pelo Congresso Nacional, por exemplo, e serão observados pela legislação que lhe sobrevenha, pela legislação interna que lhe sobrevenha. Né? Então dá a impressão de que tratado internacional ele tem hierarquia, né, entre as espécies normativas. Né? Não, pelo contrário, né, senhores? O tratado internacional, como foi visto na aula, né, ele, quando é internalizado no ordenamento jurídico, ele é ordinário. A exceção quando se tratar de direitos humanos, é aprovado em determinadas circunstâncias, né, previstas lá no artigo 5º, nos incisos da Constituição Federal, que daí tem status de emenda constitucional. Né. Mas enfim,
a leitura, né, que se tem, a interpretação que se tem nesse artigo 98, né, de que não existe, né, hierarquia entre o tratado, né, e a legislação interna. Né. Esse artigo 98 ele tem que ser lido, né, como um princípio da especialidade. Tá? Se quem, num determinado ponto, trata de forma mais específica a respeito daquilo que está se discutindo, aplica-se essa norma. Então, se é o tratado que é mais específico, aplica-se o tratado. Se não é o tratado, que ele é mais abrangente, existe uma norma jurídica interna que é mais específica, vai se aplicar a norma jurídica. Então, o critério aqui de interpretação desse artigo 98, segundo o STF já conversou, já se manifestou a respeito, de que se tem que ler esse artigo 98 com os óculos, né, os óculos do princípio da especialidade. Tá bom? Então, eu acho que em relação à legislação tributária é isso, né, senhores? Em relação à legislação tributária é isso. Artigo 97 e artigo 98 e o artigo 100, né, do CTN. Tá? É isso. Né? Você não vai falar 99? Não, 99 ele trata do decreto, ele diz assim, que o decreto, quando ele vai tratar de legislação tributária, tem que se restringir ao que diz a lei que ele está regulamentando. É evidente. Né? Porque decreto não pode inovar na ordem jurídica tributária. Né? À exceção das hipóteses constitucionais, que são as alíquotas, um exemplo, né, de exceção, as alíquotas de impostos extrafiscais. Tá? Bom, dando sequência aqui, senhores, vamos conversar agora sobre vigência e eficácia, né, da legislação tributária. Isso, vigência e eficácia, está tratado entre os artigos 101 a 106 do CTN, artigo 101 a 106 do CTN. Tá? Bom, diz o artigo 101 do CTN, né, que a vigência no espaço e no tempo da legislação tributária, tudo aquilo que abrange isso. A vigência da legislação tributária vai se reger pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto nesse capítulo. Bom, então a vigência. Então, a vigência da legislação tributária, segundo o CTN, diz, observa as disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral. E onde é que estão essas disposições legais das normas jurídicas em geral? É a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Que diz lá que se a própria norma, quando publicada, não disser quando entra em vigor, né, entra em vigência, isso se dará em 45 dias da sua publicação. Tá? Essa é a regra para as normas jurídicas em geral. Tá? Então é a própria norma jurídica que contém dentro de si, né, a data em que ela vai entrar em vigência. Essa data pode estar especificada, né, mais ou menos assim, essa norma entra em vigor na data da sua publicação. Então, publicou, ela já está vigente. Ou ela entra em vigor daqui a 120 dias, daqui a 180 dias, né, ou daqui a 2 anos, né, como por exemplo aconteceu com o Código Civil de 2002. Né, a vacatio legis do Código Civil de 2002 foi de 2 anos. Né. O CPC, acho que de 2015, foi de 1 ano. Então a própria norma jurídica contém lá qual é isso. Agora, quando a norma jurídica não contiver uma disposição dessa, aí se aplica lá a disposição da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Se a norma for omissa, ela entra em vigor em 45 dias da data da sua publicação. Isso no território nacional. Né? Quando for aplicável lá no território estrangeiro, aí o prazo é outro. Mas aqui não nos interessa muito isso. Tá? Mas esse artigo 108 é o seguinte, então, em princípio, se aplica as normas da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Ressalvado o que tiver previsto aqui nesse capítulo. Tá? Então, a vigência, o que se entende disso? Né? Que a vigência das normas tributárias é disciplinada conforme elas mesmas dispuserem. E quando elas forem omissas, não falarem nada a respeito disso, aí se aplica as regras gerais lá da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá? Então, primeiro você tem que observar o que diz a norma tributária, né? E o seu regramento específico. Né? Quando houver a omissão da norma tributária, aí sim você vai se socorrer da LINDB. Bom,
quando a gente fala em vigência, né, a gente fala vigência em dois aspectos, né? Vigência espacial, que é território, e vigência no tempo. Tá? Vigência espacial, senhores, a legislação tributária é regida pelo princípio da territorialidade. A legislação tributária, ela está, sua aplicação limitada ao território nacional, né, em relação à legislação tributária federal, ao território dos estados, né, legislação tributária de cada um dos Estados-membros, e dos municípios está circunscrita a sua vigência, a sua aplicabilidade, né, no território do município. Né. A legislação tributária ela não é extraterritorial para o estrangeiro, né, não tem isso, né, como acontece, por exemplo, no direito penal, né, que lá é possível, né, artigo 5º do Código Penal. Aqui no direito tributário não tem essa extraterritorialidade externa, né, que passa dos limites do território brasileiro, vai aplicar lá no Paraguai, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, não tem isso. Existe uma exceção de extraterritorialidade interna, tá? E essa exceção está no artigo 102. Né? Então, o que é essa extraterritorialidade interna? Né? A norma tributária ela vai ultrapassar a barreira territorial dos Estados-membros ou de município, né, mas vai ficar limitado ao país. Tá? É nesse caso, a legislação estadual ou legislação municipal. E quando é que acontece isso? Quando os estados, federal, os municípios firmarem entre si convênios, né? Convênios, né? E esses convênios, o que contém nesse convênio, né, diz que a norma de um vai ser aplicada lá no outro, ou vai ser aplicado nesse. Então existe daí a extraterritorialidade que é prevista e disciplinada neste convênio, mas ela jamais vai poder ultrapassar o território nacional, só vai ultrapassar o território do ente ou dos entes que fazem parte, né, que celebraram esse convênio, e nos limites, né, e de acordo com o que foi estatuído neste convênio. Tá? Em relação à vigência temporal, né, senhores, é aquilo que eu disse para vocês, né, se a lei tributária não disser nada, né, entra em vigor na data da sua publicação, ou entra em vigor daqui 180 dias, 90 dias, 1 ano, 2 anos, se aplica a disposição da LI, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se ela for omissa, entra em vigor 45 dias após a publicação. Tá? Mas como eu disse para vocês, né, a regra das leis tributárias produzidas no Brasil, especialmente aqui na legislação federal, a publicação se dá, o último artigo lá, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa geralmente é a regra. Ela contém disposição a respeito de sua vigência e geralmente é assim, ela entra em vigor na data da sua publicação. Tá bom? Mas nada impede que se coloque um outro prazo maior, nada impede, tá? E também nada impede que ela seja omissa. E no caso de omissão, 45 dias após a sua publicação. Tá? Mas, né, em relação à vigência temporal, né, a gente já viu a vigência espacial, agora a vigência temporal, no tempo, né, a partir de quando que ela entra em vigor, calendário, dia, data, né, então é isso, né, você vê lá no último artigo o que dispõe, se é na data da publicação ou é daqui a um tempo, né, se ela não falar nada, é daqui 45 dias da data da publicação. Mas, em relação à vigência temporal, né, o CTN tem disposição específica para as normas complementares. Para as normas complementares, né? As normas complementares lá do artigo 100 do CTN. E o artigo 103 do CTN acaba dispondo qual é o prazo de início de vigência dessas normas complementares. Então, os atos administrativos, né, a primeira espécie, né, de norma complementar, ato administrativo expedido pelas autoridades administrativas. A regra é entrar em vigor na data de sua publicação. As decisões, né, de órgãos singulares ou colegiados de tribunais administrativos com eficácia normativa entra em vigor 30 dias após a publicação do acórdão, tá, ou da decisão colegiada. E os convênios, né, os convênios vão entrar em vigor na data em que o convênio disser, né, a partir do momento que o convênio entrar em vigor, entra em vigor as suas disposições. Tá? Tudo bem, senhores? Ainda em relação à vigência temporal, né,
tem o artigo 104 do CTN que diz que entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referentes a impostos ou patrimônio ou renda, né? Que impostos, então assim, são impostos, patrimônio ou renda, que instituam ou majoram impostos, né? Tais impostos, que definam impostos de incidência, né? E que extinguem ou reduzem isenções, né? Então tem essa disposição específica no CTN sobre a qual, né, tem discussão doutrinária, né, dizendo que esse dispositivo ele precisa ter uma releitura à luz da Constituição de 88, né, principalmente em relação ao princípio da anterioridade. Né. E em relação ao princípio da anterioridade, aqui a gente já é a deixa para a gente entrar no tema eficácia da lei tributária, né. A lei tributária eficácia, né? Está produzindo efeitos. Aqui o seu conteúdo está produzindo efeitos. Aquilo que ela dispõe, os seus comandos estão irradiando efeitos e alcançando as relações jurídicas que estão acontecendo, tributárias, né? Então é perfeitamente possível que você tenha uma norma tributária válida, vigente e que não seja eficaz. Perfeitamente possível, né? Porque a eficácia está ligada com o princípio da anterioridade, né? O princípio da anterioridade. Porque em regra, né, senhores, em regra, quando uma norma jurídica ela é publicada, ela entra em vigor, ela está produzindo efeitos. Essa é a regra, né? Ela produz efeitos. Mas quando a gente fala de norma tributária que institui, majora tributos, né? A eficácia dela tem que observar o princípio da anterioridade, tanto anual quanto a noventena, a anterioridade nonagesimal, né? Então, nesse raciocínio é perfeitamente possível que você tenha uma norma jurídica tributária válida. Isso significa que ela foi criada, produzida, obedecendo-se o processo legislativo constitucional, a espécie normativa estipulada pela Constituição para vincular, para tratar daquele imposto, né? Daquele tributo, desculpe, né? E ela observou todo o trâmite do processo legislativo, né? Ela é formalmente válida, né? Materialmente válida também. Depois ela é publicada, né? Sancionada, publicada. Só que quando se fala de norma tributária, a eficácia nem sempre é com nem sempre se dá com a publicação, né? Porque no direito tributário nós temos essa postergação da eficácia de norma tributária em razão do princípio da anterioridade, que tem a sua razão de existir, que em razão do que, né? Bom, a tributação ela não pode pegar de surpresa as pessoas, né? Não pode pegar de surpresa as pessoas. Você tem que dar um tempo para os contribuintes, né? Os possíveis contribuintes, né? Aqueles que serão afetados pela norma tributária, para eles se prepararem ao pagamento da exação. Então daí é que se instituiu primeiramente o princípio da anterioridade anual, né, que diz o seguinte: a norma tributária só vai produzir efeitos, né, no ano seguinte, no primeiro dia do exercício do ano seguinte à data em que ela foi publicada, a norma, né. Então publicou agora, em 2020, só vai produzir efeitos lá em 1º de janeiro de 2021. Tá? Mas a gente viu que existem alguns impostos que são exceções à anterioridade anual. Tá? Bom, isso daí é matéria do semestre passado. Bom, e nós temos também a anterioridade nonagesimal, né? Porque não bastou, né, ter a anterioridade anual. Porque começou a acontecer aquilo que a gente tinha conversado. Né? As normas tributárias que instituíam ou majoravam impostos saíram no final de dezembro. Né? E daí, em 1º de janeiro, ela já estava valendo. Né? Obedeceu a anterioridade anual. Mas não deu tempo da população se preparar. Então daí tiveram que, na primeira década desse século, né, fazer uma emenda constitucional para lá fazer a previsão da noventena, ou da anterioridade nonagesimal, que é nada mais que um reforço, né, dessa segurança jurídica. Né. Que agora não basta só que seja anterioridade anual. Né, entre a publicação da norma e a sua vigência tem que ter no mínimo 90 dias. Tá.
Então veja, e há exceções também à noventena. Né? Nós vimos que há exceções, algumas, né, exceções à noventena. Há atributos que são exceções à anterioridade anual e à noventena, e há atributos que são exceção apenas da anterioridade anual, e outros tributos que são exceção apenas da anterioridade noventena. E há atributos que não são exceção a nenhum dos dois, tem que obedecer normal à anterioridade. Né? Então veja, para aqueles tributos, né, que são exceções a esses dois princípios da anterioridade anual e da nonagesimal, publicou a norma, no dia seguinte já pode cobrar. Porque daí vale aquela regra geral das normas jurídicas em geral. Se está escrito na lei, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, quer dizer, publicou no outro dia, ela já está vigente. Então, no dia seguinte pode começar a cobrar. Né? Quando o tributo é exceção à anterioridade anual e à nonagesimal. Né? Porque quando não for, aí tem que obedecer esses dois princípios. Né? Daí é que vem aquilo que eu falei. Né? É possível que exista uma norma jurídica tributária válida, vigente e não eficaz. Ela é vigente, mas a eficácia dela está lá no primeiro dia do exercício seguinte, ou daqui a 90 dias. Né? Nesse sentido que eu disse para vocês. Então, senhores, é isso em relação à vigência. Né? Em relação à aplicabilidade da lei tributária, né? Artigos 105 do CTN, né? A legislação tributária aplica-se imediatamente a fatos geradores, futuros e dependentes. Assim, fatos pendentes, fatos geradores pendentes, aqueles entendidos cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completo nos termos do artigo 116, né? Que é o artigo que dispõe quando é que acontece o fato gerador de um tributo. Né? As relações jurídicas tributárias, senhores, elas são regidas pela lei do seu tempo. Né? Pela lei do seu tempo. Então, se hoje acontece um fato jurídico tributário, um fato gerador de algum tributo, a legislação que está vigente hoje é que é aplicável a esse tributo. Tá? Se daqui a 4 anos é feito um lançamento tributário em relação ao fato que aconteceu hoje, porque ele foi praticado em desconformidade com a lei, não vai se aplicar a lei que está vigente na época do lançamento tributário, há 4 anos para frente. Né? Tem que se observar a legislação de hoje. Né? Então, é nesse sentido que tem que se ler o artigo 105, né? Que também já foi, a gente conversou a respeito dele, né? Anteriormente. E a aplicação retroativa, né, da lei tributária, que aqui a gente estudou esse artigo 106, né, quando falamos do princípio da irretroatividade, né, que a lei tributária ela não retroage, né, e não há exceção a isso. Então, a lei que cria tributo, que aumenta tributo, que extingue tributo, ou que reduz tributo, ela não retroage, ela só alcança fatos dela para frente. Tá? Então, o que significa esse artigo 106? Então, mais uma vez, ele só se aplica a normas tributárias que não veiculam instituição, majoração, minoração ou extinção de tributos. Tá? Aplicam-se só a normas tributárias interpretativas, né? Quando delas não sair a conclusão que vai ter que aplicar uma penalidade, porque isso aí não se aplica, não é retroativo. E quando em relação a fatos não definitivamente julgados, né? Que daí são normas, né, de direito tributário penal, sancionador, né, que é mais benigna, né, e que também não foi definida, ainda pende de julgamento, né, de coisa julgada administrativa, né, ainda não aconteceu. Então, caso seja editada, né, no curso de um processo administrativo fiscal uma norma que diminui, por exemplo, uma multa tributária ou exclui uma multa tributária, isso aí tem aplicação retroativa. Né? Então é nesse sentido. Tá? Bom, então falamos sobre esse tema, né? Agora vamos para mais um da aula passada, né? Interpretação e integração da legislação tributária. Né? Bom, a interpretação da legislação tributária começa ali no artigo 107 do CTN, aqui nós vamos até o 112, né? E diz assim, 107. A legislação tributária será interpretada conforme disposto neste artigo, né? Neste capítulo. Né? Então, veja, a gente quando começou a estudar, vimos lá que no direito, o direito é uma coisa só, né? Essa ramificação é só para fins didáticos, de ensino, o jeito de se conversa, ele é harmônico entre si, todos os ramos, tá bom?
E existem formas de interpretar, vários métodos de interpretar o direito, né? Literal, teleológico, histórico, social. Né? Esses métodos se aplicam quando se interpreta a legislação tributária? Sim, senhor, se aplicam, mas primeiro você tem que observar o que o CTN fala a respeito da interpretação da legislação tributária. Né? Então, assim, você pode utilizar esses métodos que se aplicam aos demais ramos jurídicos, né, desde que a aplicação destes métodos, né, eles não conflitem, né, com o que dispõe o CTN. Tá bom? Então, por exemplo, a interpretação literal, né, é uma forma de interpretar uma norma jurídica literal, né, que você só fica, você fica restrito ao conteúdo semântico das palavras, né, que contém o texto normativo, né, literal, né, e a gente sabe como orientação, né, que a interpretação literal ela é restrita no campo do direito em geral, né, a situações excepcionais. Né, situações excepcionais, exceções, situações que são tratadas excepcionalmente pela lei, elas devem ser interpretadas literalmente, de forma sempre restritiva e não abrangente. Né? E no direito tributário também é assim, né? Porque veja lá o artigo 111 do CTN, que diz que deve ser interpretado literalmente os seguintes institutos de direito tributário. Quando uma norma tributária tratar de suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de obrigação acessória, isso aí tem que ser interpretado, essa norma tributária tem que ser interpretada literalmente. Bom, mas a justificativa, você não precisa nem decorar isso, tá? Assim, a justificativa está no seguinte, veja, norma tributária que suspende a exigibilidade do tributo ou exclui um determinado tributo, né? O crédito tributário, né? Na verdade o crédito tributário que já foi constituído. Então veja, a regra não é a suspensão da exigibilidade, a regra é se cobrar o tributo, né? A regra não é se conceder isenção, né? A regra é pagar o tributo, né? A regra não é dispensar o cumprimento de obrigação tributária, a regra é o cumprimento da obrigação tributária. Então essas hipóteses são todas excepcionais e por serem excepcionais a interpretação tem que ser literal. O raciocínio esse que se aplica a qualquer ramo do direito, tá? Mas isso está previsto no artigo 111 do CTN expressamente, tá? Bom, são causas que suspendem, né? Só para vocês terem uma ideia, né? São as causas de suspensão do crédito tributário. Então, no artigo 151 do CTN, né? Moratória, decisão liminar em processo judicial, depósito ou parcelamento, né? E processo administrativo, né? Reclamação e recurso administrativo. Isso suspende a exigibilidade do crédito. Tá? O crédito está constituído, mas o fisco não pode cobrar, ele está suspenso, a cobrança está suspensa, por um desses motivos. Né? Então as regras, as normas que tratam de depósito, as normas que tratam de decisão liminar, as normas que tratam de parcelamento, tudo isso tem que ser interpretado literalmente, não pode ser ampliativo. Tá? Bom, a segunda coisa quando a gente fala, então a primeira coisa é em relação à interpretação, né, de norma tributária, o que o CTN fala? A primeira orientação é que algumas coisas têm que ser interpretadas literalmente, e essas coisas eu acabei de dizer para vocês. Tá? Normas de direito tributário sancionador têm que ser interpretadas de forma benigna. Tem que ser interpretado, isso está no artigo 112. Né? Mas assim, isso só vale para norma tributária que sanciona. Tá? Se não tiver sanção, não vale essa interpretação benigna. Está no 112. A lei tributária que define infrações. Então, é a norma tributária que define infração e, evidentemente, preveja a combinação de sanção. Né? Ela interpreta-se sempre de maneira mais benigna. Né? Quando houver dúvida no seu conteúdo. Havendo dúvida no seu conteúdo, ela interpreta benigna. Então, veja. Quando é que você não aplica esse 112? Não vai ter interpretação benigna. Né? 2. Primeiro, quando a norma tributária não for de conteúdo infracional. Tratar de tema infracional. Não se aplica o 112. Segunda hipótese. A norma trata de conteúdo infracional, mas não existe dúvida em relação ao seu conteúdo. Então você não interpreta ela beneficamente, né? De forma benigna. Só se interpreta benigna se for sancionadora e houver dúvida em relação àqueles incisos lá na capitulação legal do fato, natureza, autoria, circunstâncias, etc. E, tal, né? E a terceira lição que o CTN nos dá, orientação diretriz que o CTN nos dá em relação à interpretação, é que quando o CTN utiliza-se de dispositivos
do direito privado, de princípios do direito privado, institutos do direito privado, ele não pode desnaturar o conceito desses institutos, desses princípios, porque isso é ditado pelo direito civil. O direito tributário ele não pode apitar nessas coisas, né? Mas essas coisas de direito civil, elas não podem mudar os efeitos tributários, né? Das relações jurídicas tributárias, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Que na doação, né, de bens móveis, né? Na transferência de bens móveis, você pode transferir isso através de uma compra e venda ou de uma doação. A depender do instrumento jurídico que você utiliza, né, que são institutos de direito civil, compra e venda ou doação, o efeito tributário é diferente. Né? O efeito pecuniário tributário, você paga mais imposto num e no outro você não paga. Né? Então veja, neste caso, né, é bem possível, né, que as pessoas com a intenção de não querer pagar muito imposto utilizem fraudulentamente de uma roupagem de um instrumento de direito civil que na prática não é aquilo. Né? Então é nesse sentido que o direito tributário ele ele não pode evidentemente alterar a natureza e a conceituação de institutos de direito civil, mas os institutos de direito civil, quando empregados fraudulentamente, eles não alteram os efeitos da legislação tributária. Não? E por fim, a integração da lei tributária, né, senhores? Está lá no artigo 108. Né? Na ausência de lei, né, como é que se integra, a ausência de disposição de lei tributária a respeito de um determinado assunto. Né? Não tem lei tributária, né? Não tem legislação tributária a respeito disso. Né? Como é que você usa, o que você usa para suprir essa lacuna? A gente não usa aqui a regra geral, tá? Lá da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Aqui o CTN tem disposição expressa, é isso que a gente tem que utilizar. Em primeiro lugar, é a ordem sucessiva. Tá? Em primeiro lugar, analogia. Se não resolver pela analogia, qual que é a segunda solução? Está na ordem. Princípios gerais do direito tributário. Se não tiver nenhum princípio de direito tributário que colmate essa lacuna, princípios gerais do direito público, se mesmo assim não conseguir preencher a lacuna, aí você usa a equidade. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Em relação à analogia, né? Quando se for empregar analogia, a analogia não pode criar tributo, né? Do emprego da analogia não pode vir a consequência, agora tem uma norma tributária que é vaga, utilizei analogicamente uma outra norma tributária e aplicando essa norma tributária, disso decorre a exigência de um tributo. Não pode, tá? Porque tributo só pode ser exigido por lei. Tá? E da equidade também não pode vir a dispensa do pagamento de tributo. Né? Você não pode empregar a equidade para dispensar o pagamento de tributo. E era esse ponto, tá? A equidade, que foi a última questão do fórum, né? Em relação ao que eu coloquei lá, que tem muitas empresas em relação à pandemia que estão postulando em juízo, né? Na verdade, elas estão postulando outra coisa, né? Mas teve algumas que postularam, não quero pagar tributo. Né? E por uma medida de justiça, uma medida de equidade, um abrandamento da legislação, da aplicação da legislação tributária. Não pode, senhores, não pode. Mas alguns outros pediram, senhores, o não pagamento de tributo, né? Não a dispensa do pagamento de tributo. Eles pediram a postergação do pagamento. Né? Então me dá um prazo a mais para pagar o tributo. Né? Nesse sentido, em primeira instância, o que nós temos observado é que existe o deferimento de algumas liminares, né, mas que elas não estão sobrevivendo em segunda instância. Né? Porque isso é uma matéria do fisco, né? É uma matéria do fisco. O judiciário não poderia se imiscuir. Mas enfim, é uma discussão muito nova, como eu disse para vocês. Tá? Então eu li algumas respostas de vocês lá. Tá? Alguns falaram da capacidade contributiva, né? Outras respostas foram muito iguais. Ai, meu Deus do céu. Trazendo outros princípios de direito tributário. Veja, capacidade
contributivo, direito tributário, a orientação do poder de tributar, senhores. É de poder, de orientação do Estado no exercício do seu poder de tributar. Tá bom? A resposta que eu estava esperando assim era mais em relação à equidade, né? Isso é uma medida de justiça social. Mas enfim, vou considerar todo. O que vale é a participação, tá? O que vale é a participação. Gostei muito das respostas, né? Aquelas que são meio copia e cola, né? Infelizmente, quem está sendo prejudicado é o próprio aluno. É o próprio aluno que está se auto-sabotando. Tá? Infelizmente, né? Você tem que se encarar, né? Essa é a verdade. Né? Quando você copia e cola a resposta do outro colega, né? Infelizmente é isso. Né? Você não está aprendendo. Você não tá... Agora outros debruçaram, você vê, estudaram, foram pesquisar tal, escreveram, fundamentaram, muito bem fundamentado, muito bem escrito tal. Então, de parabéns, o exercício valeu. Essa é a proposta, é promover a discussão, o raciocínio crítico, o pensamento tributário, valeu, não tem problema nenhum. Tá? Ninguém falou de equidade. Das que eu vi, ninguém falou de equidade. Tá? Mas não importa se não falar de equidade. Tá? Quando eu for dar lá meu feedback, lá eu escrevo alguma coisa. Tá bom, senhores? O que importa mesmo é o raciocínio, a discussão, a construção do conhecimento. É isso que importa. Então, agradeço a vocês, tá? Por mais esse semestre juntos, né, com vocês. Mais da metade dele, né, nessa forma de relação à distância. Né? Eu espero que eu tenha conseguido alcançá-los minimamente. Tá? E semana que vem, prova. Estudem para a prova. Façam a prova individualmente. E é isso, senhores. Se cuidem, tá bom? Se cuidem. E fiquem bem. Um grande abraço.